Oi, 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 pessoal. Nossa, tô sentindo um pouco escura essa tela. Ixi, agora eu olhei pra cima, agora eu tô meio cega. Enfim, bem, essa é aquela Pocket Live que eu faço, né? Quem entrou, entrou, quem não entrou, não tem problema, porque eu deixo salvo aqui e depois boto também no YouTube. Então, quem quiser chegar, vai chegando, porque essa live é uma live que não tem muita hora para acontecer. Acontece todas as terças-feiras, que é para análise do filme. Eu sempre faço análise do filme que eu indico na sexta. Toda sexta-feira tem indicação de filme, série ou livro no quadro Florescendo, que é um quadro que eu criei que é para ajudar você a florescer, né, como uma flor de lótus, que é para ajudar você a trabalhar questões, justamente por meio aí dessa, como eu posso dizer, dessa indústria, né, cinematográfica, desse meio mais lúdico, digamos assim, né? Eu adoro, né? Sempre gostei muito de cinema e eu acho que é um jeito muito maravilhoso da gente pensar as coisas da vida. E para hoje, né, o que temos é o filme Beleza Oculta, disponível na Netflix. Um elenco maravilhoso, memorável, no qual o principal, né, o ator principal do personagem que faz o personagem principal é o Will Smith. E sobre o que fala, né, esse filme? É um cara que perdeu a filha por um câncer raro. A menina tinha apenas 6 anos de idade e ele tá com a vida assim totalmente destruída. Ele fica totalmente arrasado e você vê que 2 anos se passaram e ele tá ali totalmente preso. E o filme começa, né, mostrando os 2 anos antes. Ele é um cara muito animado, muito bem-sucedido, muito feliz e ele já começa, né, fazendo perguntas muito importantes. E é bem bacana, e eu gostaria de fazer essas perguntas para vocês. E que tem tudo a ver com a live da semana passada. Vocês assistiram a live da semana passada que eu fiz com o Januário Júnior, filósofo, psicodramatista, sobre qual é o seu chamado e como vivê-lo, né? Se você sabia qual era o seu chamado, seu propósito de vida. Se você não assistiu, assista, tá salvo aqui no IGTV. Se você está assistindo pelo YouTube, pelo canal do YouTube, também tá salvo aqui. É só procurar. No YouTube eu vou deixar linkado, tá bom? Vou deixar linkado aqui nos cards. Se você estiver assistindo pelo YouTube esse vídeo. E se você está me vendo pelo Instagram, procura aqui no IGTV essa live da semana passada, muito legal. Mas como ele começa, né, esse filme, falando, qual é o seu porquê? O porquê você levanta todos os dias da cama? Por que que você levanta? Por que que você faz as coisas? Por que que você vai para o seu trabalho? Né? Por que que você faz as coisas que você faz? Qual que é o seu porquê? Né? E o seu grande porquê? Né? Porque, não, porque eu tenho que pagar as contas. Porque eu tenho que ir para o meu trabalho, eu faço porque eu faço, né? Eu faço no automático, né? Então ele começa falando sobre isso, fazendo essa pergunta, né? Mas qual é o seu grande porquê? Né? E aí ele fala, o personagem fala, né? A vida tem a ver com pessoas e com três coisas: com amor, com o tempo e com a morte. E o filme, né? Ele justamente se passa, né? 2 anos depois, o Will Smith escrevendo essas três cartas para o amor, para o tempo e para a morte. E ele, para quem está chegando agora, né? Estou fazendo a análise do filme Beleza Oculta. Lembrem, né, que eu faço. Vou até fixar, gente, aqui, ó, análise do filme Beleza Oculta. Eu dou a dica, né, sempre na sexta-feira, vocês assistem no fim de semana e depois eu venho na terça, né, falando a análise.
Então, o Will Smith ele vai e escreve três cartas, uma para o amor, uma para o tempo e para a morte. Só que assim, o que está acontecendo? Na empresa de publicidade, da qual ele é sócio majoritário, tá tudo desmoronando, tá tudo se acabando e, gente, assim, simplesmente tudo se acabando e os três melhores amigos ficam preocupadíssimos, porque eles falam, gente, além do cara tá indo pro buraco, a gente vai pro buraco, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos contratar atores para. Não, vamos contratar uma detetive para seguir ele, para ver se a gente encontra alguma coisa de que ele não está bem mentalmente, porque aí nós vamos poder provar que ele não está bem mentalmente, e aí a gente pega os advogados e consegue tirar esse poder dele como sócio majoritário e a gente consegue fazer a venda lá das ações e manter a empresa. A ideia não é ferrar o cara, a ideia é simplesmente tirar esse poder de sócio majoritário para que eles mantenham a empresa funcionando, né? E o emprego de todo mundo, né? É o que todo mundo, na verdade, quer, né? O que todo mundo tem vontade. E aí, beleza. A detetive vai atrás e fala: Olha, eu não tenho muito o que falar, mas ele escreveu três cartas e ela pegou, né, invadiu a caixa do correio e pega essas cartas, uma para o amor, uma para a morte e para o tempo. E aí eles tiveram uma ideia brilhante, né? O melhor amigo dele, né, um dos caras, pegou e falou: Vamos contratar três atores, vamos contratar atores para fingir que são o amor, a morte e o tempo, que está respondendo ele e essas pessoas vão responder ele, só que aí a gente filma, assim, ele falando com essas pessoas e depois retira da filmagem como se como se essas pessoas não existissem, para fingir que ele é louco, que ele fala sozinho, né? Então, eles montam esse plano. E como que funciona, né, a escolha desses atores? A escolha desses atores vai justamente, eles estão fazendo uma agência de publicidade, então eles fazem casting, né? Então eles escolhem pessoas para fazerem comerciais. E aí tem uma moça lá parada, blá, 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 esperando, e ela dá uma sugestão de uma coisa que não bate aqui no racional, mas bate aqui no coração, para esse melhor amigo, né, que tinha criado ali, bolado uma campanha. E aí ele fica meio que encantado com aquela moça, que inclusive é a Kira Kirkgardner, se eu não me engano, o sobrenome dela, uma moça que é aquela principal do Piratas do Caribe, né? Ela, e também que fez Orgulho e Preconceito, que eu adoro, e que também fez Desejo e Reparação, que é outro filme que eu amo, que qualquer dia eu vou trazer aqui para vocês. Esse Desejo e Reparação. Mas voltando aqui para o Beleza Oculta. Aí ele vai atrás dessa moça e descobre que ela é atriz. Ela entra no meio de um teatro todo velho, acabado, e tem essa moça, um rapaz jovem e uma senhora. E aí tem essas três pessoas lá, né, que eles se encontram lá e é bem ele encontra, ele dá algumas sugestões, ele, nossa, eu tenho essas, aí ele bola, né, esse plano com os amigos dele. Os amigos topam, acham horrível, mas topam. E aí ele volta para fazer os três amigos voltam para fazer a proposta para esses três atores, digamos assim, né? E aí ele vai conversar, eles vão conversar com esses três atores, fazerem uma proposta. Olha, se vocês fizerem, né, esses papéis do amor, do tempo e da morte com o nosso amigo, a gente vai financiar, né, a peça de teatro de vocês. E aí fecham um valor de US$ 20.000 para cada um. Ah, mas vocês não têm dinheiro? Ah, mas a gente vai ter, né? A gente vai ter US$ 20.000 assim que você. Olá, Rodrigo. Oi, Marcela. Tudo bem? Regiane. Sejam bem-vindos. É, então, eles topam. E como que começa, né? Começa ali com um diálogo e
tem coisas que ficam como uma incógnita, que só ficam, né? Só ficam claras no fim. Mas eu fui anotando aqui. Mas vamos lá. É, tem um filme que ela cita, inclusive, a morte cita. Ah, então vocês querem fazer com que fingir, quer que a gente faça como se ele estivesse louco, como naquele filme A Meia Luz, que é o filme Gaslighting, que é um termo usado, né, dentro do abuso narcisista, que nós vamos falar amanhã. Não percam a live de amanhã, né? Se você quer saber as nuances, né, de um abuso narcisista, toda a perversidade. Então você venha para a live de amanhã às 8h30 da noite, amanhã, dia 19, quarta-feira, às 20h30, eu vou falar sobre o ciclo do abuso narcisista, muito além de um abuso convencional, tá? Ela citou esse filme e eu achei uma curiosidade, né, bacana aqui de falar, um easter egg, como a gente chama, dentro dos videogames ou dentro aí da indústria cinematográfica, né? Gaslighting é o nome do filme que ela citou, ou, na tradução, A Meia Luz. Então, vocês querem que a gente faça, né? Parecer que ele é louco? Não, a gente quer isso, mas ele não tá bem mesmo, enfim. Mas é muito importante a gente falar que o primeiro encontro que ele tem com a morte, ele não acredita, né, que aquilo é real e passa. E é muito interessante, né, como as cartas que ele escreve, né? E a carta do tempo me chamou muita atenção. Vocês sabem que aqui é uma live de análise, então vamos para a análise. E aí, ele falando, né, que o tempo, dizem que o tempo que você cura tudo, mas o tempo não cura, né? E aí eu pergunto para você, você acha que o tempo cura tudo? E eu concordo com o personagem. O tempo ele não cura nada. Quem cura é você. Quem é o responsável, né? E até vou deixar linkado lá nos stories um post que eu tenho já com algum tempo, né? O tempo ele não cura, né? Gente, problemas e feridas, eles não são como o vinho, que eles melhoram com o tempo. Muito pelo contrário, eles só pioram. Se você não cuidar das suas feridas emocionais ou físicas, se você não cuidar dos problemas de resolver, cuidar no sentido de resolver, né? Não cuidar como muitas pessoas, como esse personagem fazia, ele cuidava do problema dele. Todo dia ele alimentava um pouquinho, né? Para o problema dele continuar ali, forte, aquela dor ali, ele ficava curtindo a dor, né? Ele não resolvia. Então, se você não se propõe a resolver as coisas, o tempo não vai fazer nada por você. Então, essa ideia absurda, né, de que o tempo cura as coisas, o tempo vai se encarregar, né, de que você mentaliza e as coisas vão acontecer sem você partir para a ação, de fato, isso é um jeito muito ingênuo de encarar a vida, né? Isso é terceirizar as suas responsabilidades, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O tempo não cura nada. Então, por mais que doa, né? É preciso expurgar suas feridas. Por mais que doa, é preciso, né? Assim, a gente só. Vou falar de um jeito bem. Vocês sabem, né? Que às vezes eu venho com umas ilustrações assim, bem chulas, mas a gente só consegue lavar bem uma privada enfiando a mão nela, não é? Então, às vezes é necessário, mas ela fica limpinha, né? Às vezes é necessário, né? Então a gente só consegue desinflamar uma ferida quando tem um furúnculo, por exemplo, uma ferida purulenta, é apertando, é expurgando aquilo, vai doer, vai feder, vai ser horrível, vai sentir dor, mas depois vai cicatrizar. Agora deixa ali pro tempo curar. O que que vai acontecer? Vai gangrenar, né? E aí vai tomar conta, infecção generalizada pode até matar a pessoa. Eu tô falando de uma ferida física, mas e feridas emocionais? Quantas você carrega dentro de você? Né? Então, esse personagem tinha a questão da perda da filha, que já fazia 2 anos. Mas e você? Né? O que que você carrega aí dentro de você e das suas feridas, das suas coisas que você está esperando o tempo se encarregar? Sonhos, projetos, planos,
Sabe aquela coisa que você, e eu já fiz uma análise de um filme o Duas Vidas. Se você não viu essa dica, não viu esse filme ainda, assista o filme, a dica, depois assista a análise, né? O que que você queria ser que você, quando, né? O que que você queria ser quando crescer e não virou, né? Mas o que que você está esperando? Está esperando o tempo se encarregar, né? Não vai acontecer se você não se encarregar, tá bom? Então, o outro ponto. Gente, vocês estão aí, tá fazendo sentido, estão me ouvindo? Já que tem pessoas presentes na live, né, que nem sempre tem que eu faço sempre na surpresa, vão falando aqui no chat, se vocês estão me acompanhando. O outro ponto, né, é que ele perdeu a filha e ele não se importava de perder todo o resto. Era bem óbvio que ele não se importava de perder a empresa, não se importava mais com a vida das pessoas ao redor, ele não se importava com mais ninguém. E quantas vezes, né, você, numa dor muito grande, é, está numa situação dessa? Que você não se importa de perder tudo o resto, seu nem dos outros. E aí vou puxar para a questão aqui do que eu trabalho, né, da questão do relacionamento, dos relacionamentos abusivos. Então você perdeu, né, assim, um casamento, ou um namoro, um noivado, e você está sofrendo tanto porque perdeu, talvez sim, né? Você sentiu que perdeu a dignidade, porque você sofreu vários tipos de violência, você sofreu vários tipos de coisas tão graves, tão e você fala, não, já perdi tanta coisa, então agora eu tô só esperando, né, a morte, tô aqui vegetando, então não me importo em perder todo o resto e você vai vivendo a vida no sistema Zeca Pagodinho, como eu já falei aqui na Semana Flor de Lótus. Janete que chegou aqui, seja bem-vinda, e Regiane sabe do que eu tô falando, né? O sistema Flor de Ló, o sistema Zeca Pagodinho é o quê? Aquele deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Você só vai empurrando com a barriga, né? Então, muitas pessoas são assim, né? Então, fica apegado numa perda. Ah, eu perdi um emprego, aquele que era o meu emprego dos sonhos, ou eu perdi um montante de dinheiro, eu perdi um investimento que eu fiz, eu perdi um casamento, eu perdi a saúde. É, Gente, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Eu tinha um cabelo que era assim, L'Oreal, porque você vale muito, sabe? E ele era maravilhoso. Era um cabelo, sim, de parar o trânsito. Lindo, volume na medida. Nunca foi muito volumoso meu cabelo, infelizmente, sempre quis ter mais cabelo. Comprido, lindo, maravilhoso, a textura, a cor, tudo era maravilhoso no meu cabelo. Até que, por conta de dietas malucas e, sei lá, genética e sei lá o que, eu não tenho explicação, eu desenvolvi uma alopecia. E eu tenho queda de cabelo desde os 15 anos de idade e nunca mais voltou, né? E eu sofri anos, anos, anos. Porque eu sou careca, porque meu cabelo não voltou, e eu gastei tanto dinheiro, eu fiz tantos tratamentos, eu me entupi de remédio, e foi tanto sofrimento, tanto sofrimento, tanto sofrimento, eu me sentia feia, eu me sentia horrível, eu me sentia incompleta, eu me sentia como se eu tivesse faltando, assim, um braço, eu me sentia, nossa, assim, uma mulher inútil e incompleta. E apegada numa perda. E deixava, mas eu sou quase careca, olha só. Eu vou mostrar pra vocês, olha aqui. É que tá bem disfarçado aqui. Eu faço uns disfarces. Mas, assim, foi um negócio, assim, olha só, eu mostrar isso pra vocês, gente, vocês não fazem ideia da libertação que é. Imagino que nunca que eu mostraria um apegado ao que já foi, a coisas que você perdeu e que talvez não volte mais. Né? E aí você esquece de valorizar o hoje que você tem, aí você vai perder todo o resto, né? Então, a Regiane aqui acabou de falar para mim, ah, e seu cabelo ainda é lindo. Mas não, imagina, como eu sei como era antes, né? E aí, não, então ele é uma droga, ele é uma porcaria hoje, então meu cabelo não presta, então nada mais presta, então minha vida não vale mais a pena. E tinha dia que, meu Deus, eu não queria sair de casa, né? Mulheres, vocês vão me entender quando se trata de cabelo, o trauma, o sofrimento que é.
né? E pesquisas mostram, gente, inclusive, em relação à perda de cabelo, na questão da mulher, que é como se fosse equivalente a uma perda de um membro, sabia? De tão grave que é a questão emocional para a mulher perder o cabelo. Então, é como se fosse equivalente a perder um seio, a perder um braço, o trauma emocional, sabia? Então, realmente, aí essa é uma questão que o filme aborda, né? Claro que eu tô falando aqui de uma questão boba, né? Que eu ilustrei aqui para mim, mas eu tô lá o personagem, né? Falou, para mim era muito importante, né? Foi a minha perda, mas a perda do personagem foi a questão da filha. Só um instantinho. Sim, aí aqui uma pessoa colocou, eu fiquei assim com melasma no rosto. Então, realmente são perdas que a gente tem ao longo da vida. E quantas perdas a gente já não teve, né? Tem um livro que eu pretendo fazer um trabalho bem bacana aqui com ele, que chama O Peso do Pássaro Morto. E uma das frases que permeia o livro é justamente isso, assim, que a autora falou um dia, é quantas perdas cabem na vida de uma mulher. E são tantas perdas que a gente tem, né? A gente perde entes queridos para a morte, a gente perde. Oi, Ale, tudo bem? A gente perde tantas. Michele, tudo bem? A gente perde saúde, a gente perde tantas coisas, né? Eu contei para vocês, né? E eu vou contar no fim do filme, no fim dessa live, do porquê que esse filme é tão especial para mim. Mas vamos seguir. Então, o que eu quero deixar aqui de reflexão é, não faça como esse homem, né, do filme. Eu não anotei aqui o nome do personagem, desculpem. Não façam como ele, né? Não se apegue a uma perda do passado e esqueça de você, de olhar tudo que você tem ao redor ainda hoje, né? Porque se você ficar olhando só para o que você perdeu, só para o que te falta, o que você não tem mais, realmente você vai viver uma vida muito miserável. E sem dúvida nenhuma, você vai ficar muito, muito, muito triste. E lembra que eu já falei várias vezes aqui que eu fiz um vídeo sobre isso, o que o abuso narcisista me tirou. E a coisa mais difícil é lidar com as perdas irreparáveis. Eu sofri perdas irreparáveis. Eu tenho coisas aqui que eu não contei para vocês e eu não vou expor aqui, porque são questões muito íntimas. São coisas que nunca mais vão voltar. São marcas realmente que eu carrego em mim, na minha saúde mesmo, física, e que são incuráveis. Incuráveis. Para a ciência, não tem cura. Então, não é HIV, tá, gente? Antes que vocês fiquem elucubrando, não é. Mas é complicado, né? Tem coisas que eu perdi que nunca mais vão voltar, né? Então, tem perdas que a gente tem na vida que são irreparáveis, pessoas que vão embora que talvez não voltem nunca mais, né? Relacionamentos, lugares que você não pode mais frequentar, que as pessoas te arrancaram, que a vida te arrancou. E como lidar com isso, né? Você tem que aprender a lidar, porque se eu ficasse presa, gente, somente olhando ao que eu não tenho mais, as pessoas que não estão mais, a tudo que eu não tenho mais, como que eu estaria? Muito provavelmente como o protagonista do filme. Sobre os grupos de apoio, vai ter uma resposta especial, né? Eu sei que vocês sabem que esse mês da psicologia, mês do Agosto Lilás também, e todo dia tem um Pergunte à Psicóloga. Se você ainda não deixou sua pergunta lá na caixinha de perguntas, deixe lá a sua pergunta na caixinha de perguntas que eu respondo, tá bom? E. Ah, Rê, mas eu tô bem, eu tô ótima, eu tô ótima. Eu falo, né, da minha história aqui, gente, hoje eu quero deixar bem claro que quando eu trago é como uma questão de ilustração, sabe? Para que vocês entendam que eu sei o que vocês passaram. E algumas situações, né, que eu passei, que talvez vocês nem imaginem que eu já passei na vida, sim, eu já passei, né? Então, isso
me ajuda muito. Eu fiz um post há muito tempo atrás e eu falo sempre isso, né? Que é do C.S. Lewis a frase, que as suas maiores feridas ainda vão servir para curar as feridas de outras pessoas. Deus não desperdiça nada. E hoje tudo faz muito sentido. Cada coisa que eu passei, cada lágrima que eu derramei, cada situação, gente, não só do relacionamento abusivo, de tanta coisa na vida que foi perrengue, 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 sabe? Que eu falava, Deus, por que isso tá passando? Por quê? E de aparecer pessoas na minha vida que vêm falar comigo e eu, poxa, já passei por isso. E a pessoa sente confiança, né? E eu consigo fazer o meu trabalho muito bem, obrigada, né? Não só pela cientista que eu sou, pela formação que eu sou, porque eu estudo pra caramba, porque eu sou apaixonada, eu amo o que eu faço, né? Mas também pela minha história de vida, né? Então, isso é muito especial. Então, aprendam, né? E eu vou chegar nessa parte. Grupos de apoio. Que eu estava falando, né? Todos os dias tem o Pergunte à Psicóloga. Vai lá nos stories que eu tô respondendo pergunta todo dia e eu vou falar justamente sobre isso daqui a pouco. Vou responder pergunta lá e vou falar sobre isso. Mas já vou responder aqui mais ou menos a mesma coisa. Sobre os grupos de apoio, é muito interessante que ele, durante muitas vezes, ele pega a bicicleta, vai e fica olhando um grupo. Vocês viram, quem assistiu o filme? E a dificuldade que as pessoas têm em pedir ajuda, em aceitar ajuda e em buscar ajuda, né? São essas três grandes dificuldades. Uma dificuldade imensa, e ainda quando chega lá no lugar, a imensa dificuldade dele fazer parte daquilo, dele fazer parte daquele processo, dele aceitar. E demora bastante para você entender, né, que a coordenadora do grupo é a esposa dele, a ex-esposa dele, né? Então, e quando ele não consegue nem falar o nome da filha dele, da filha dele que faleceu, que é a Olivia, e por isso que ele fica sempre tão emocionado quando a moça fala, né? Eu perdi a minha filha, ela se chamava Olivia, ela tinha um câncer raro, cerebral, tá, 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 tá. E então as pessoas elas têm essa imensa dificuldade, né? Seja, e eu sempre falo, busque ajuda. Eu sempre falo da questão, né, do seu ciclo, do seu círculo de apoio, né? Da questão biopsicossocial, da questão de você buscar, né, nesses grupos de apoio, às vezes até num, numa instituição religiosa, tem grupos de apoio que são muito válidos. E procure um psicólogo para chamar de seu, como eu sempre digo, e é o meu slogan, né? É, então, a outra coisa, muito linda, que o tempo ele é abundante, ele é um presente. O que que você está fazendo com o seu tempo? É, num dos diálogos do tempo com ele, né, ele fala: Eu sou abundante, eu sou um presente. E você está desperdiçando aqui, ó, montando dominó. Claro que tinha um sentido ali naquele dominó, porque ele montava aquelas fileiras de dominó com a filha dele, né? Mas o que você está fazendo com o seu tempo? Aproveite o seu tempo, né? Faça coisas válidas, né? Então, uma das coisas também que ele falou, né, no começo do filme, né, que a vida tem a ver com pessoas. Então, não desperdice o seu tempo com pessoas que não valham a pena, né, com situações e com coisas que não valham a pena. Se conecte de verdade, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, é uma conexão também, né? Embora aqui por meios digitais, mas o quanto é rico e importante esse encontro para mim, né? Olha, essa hora da noite vocês aqui parando e usando o tempo de vocês para me ouvir. Isso é realmente muito importante, muito significativo para mim. Já quero agradecer. Muito incrível essa parte, né? Do amor. Tem uma hora que a moça, né, que representa o amor, ela elogia o rapaz, um dos amigos do lado principal, né, do Will Smith, e ele já quer dar um beijo nela, ela fica só com elogio, que você é doce, né, você não precisa sexualizar tudo,
E o amor, ele tem diversas formas de se apresentar. E o próprio amor fala isso. Eu posso ser choroso, eu posso ser reconfortante, eu posso ser empolgante, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, posso ser excitante, né? O amor, ele tem várias formas de se apresentar. E isso é muito legal. É, outra coisa que é bem legal, vocês podem ver que a morte, ela fica junto, sempre se comunicando com um amigo, a atriz que representa a morte está sempre se comunicando com um amigo dele que tá para morrer, mas não fala para ninguém. O amor está se comunicando com um amigo que foi infiel à esposa, que está tendo problemas de relacionamento agora com a filha criança. E o tempo, né, está se relacionando e se comunicando bastante com a amiga que está querendo engravidar, mas que já, infelizmente, acha que passou do tempo, né? Porque nós mulheres temos aí um tempo, nosso relógio biológico, né? Temos um tempo aí dos nossos óvulos poderem, é, poderem ser fertilizados, né? Fecundados. Então, a morte, ela até fala, né? Eu pesquisei sobre você, para o amigo lá que tá morrendo, né? Você fez isso, fez aquilo, que você viveu direito, mas você não está morrendo direito. Você está tirando, né, das pessoas o direito delas de, de saberem, né, que você está morrendo. Então, assim, a gente não fala muito disso aqui no Ocidente. Nesse momento agora de coronavírus, muita gente fica apavorada com essa história de morrer, de morrer, de morrer, de morrer. Estamos perdendo muitas pessoas próximas, isso mexe muito com a gente. Mas morrer faz parte da vida. Morrer faz parte da vida. E uma das coisas, né, que eu trabalho bastante dentro da linha teórica que eu atendo é justamente a finitude, a morte e essa angústia pela morte. Faz parte da vida, né? Então, todos nós um dia vamos morrer, só que a gente nunca sabe a hora, né? Então, sabe aquela história que você tem que viver como se hoje fosse o seu último dia? Porque um dia você vai acertar. Então, um dia, infelizmente, né? Você vai, ou felizmente, enfim, não sei. Um dia você vai acertar, um dia vai ser seu último dia mesmo, né? Então, viva direito, mas morra direito também, né? Escolha direito como você vai viver os seus dias, né? E lembre-se, né, que seu estilo de vida determina também o seu estilo de morte, em geral. É, em geral. Uma das coisas mais lindas e que permeia esse filme, que é, gente, fantástico, é que a moça, que é a ex-esposa dele, né, leva ele, eles conversam num restaurante, e ela fala que quando a filha estava para ser desligar os aparelhos, né? Que tinha uma senhora do lado que virou e falou para ela, né? Só não se esqueça de perceber a beleza oculta, porque ela só foi se tocar um ano depois do que se tratava isso. E a beleza oculta se tratava dessa conexão com o todo. Dentro da fenomenologia existencialista, a gente nem fala tanto disso, mas da logoterapia, sim, né? Do Viktor Frankl, que é o autor da logoterapia, ele fala dessa tendência que a gente tem ao absoluto, que muitas pessoas chamam, né, de Deus, de universo, de conexão maior, de energia, enfim. Então aqui eu não vou dar nenhum nome, né, de acordo com a crença, né, de ninguém, mas essa beleza oculta é a capacidade que a gente tem de ver de uma força motriz de vida, de beleza, e até respondendo essa pergunta, por que lutamos tanto pela vida se o destino é morrer? Porque, na verdade, morrer é só uma ponta, né? O destino não é morrer, né? E a questão não é o destino, não é só o destino, mas o que que você faz durante o caminho, né? Quando você está viajando, você não curte só o destino, você curte também a estrada, né? E a gente tem que aprender a curtir mais a estrada, porque a gente não nasce para morrer, a gente nasce para viver. E viver é um período, né? Porque não somos seres eternos. É simples assim, né? A questão é outra, é porque a gente não aceita. Mas aí são questões filosóficas muito maiores. É, outra,
outro conselho aqui, né, de uma dos atores, né? Não tente viver sem o amor. Isso é muito comum, né, com vítimas de relacionamento abusivo. Ah, agora nunca mais eu vou me entregar pra ninguém, nunca mais eu vou amar ninguém, nunca mais eu vou ter nenhum relacionamento, nunca mais, nunca mais, nunca mais eu vou amar ninguém, né? Então, é muito. A gente não pode tentar pensar em viver sem o amor, né? E sem amar ninguém, sem amar nada, muito menos sem amar a si mesmo, né? Então, é muito importante, gente. O amor, ele tem uma função vital na nossa vida e é ele, né, que faz a gente levantar da cama todos os dias, é ele que me faz estar aqui numa hora dessas, ó, falando, né, com vocês. E sem dúvida nenhuma, né, não sei se é o amor, né, que faz vocês estarem aqui, mas no mínimo a curiosidade, né, de saber o que eu tenho para falar. Mas o amor é uma força muito, muito, muito forte e que está presente em tudo. Então, não tem como a gente fugir dele, então não tente viver sem ele. Isso é um outro ensinamento maravilhoso desse filme. Coisa linda, nada está realmente morto se olhar do jeito certo. Que foi uma coisa que a morte falou, né? Que nada está morto se realmente olhar do jeito certo. Quantas vezes, né, você leu livros de pessoas que já não estão mais aqui? Quantas pessoas eu citei aqui que não estão vivas ainda? Não estão vivas mais, na verdade, né? Viktor Frankl já morreu, Freud já morreu, o Levi Moreno já morreu, que eu já citei, outro, né? Então, assim, tantos teóricos que a gente fala, né? E até a gente, né? Cada encontro que a gente tem na vida, a gente deixa um pouquinho da gente naquela pessoa. E a pessoa deixa um pouquinho dela com a gente. E assim vai, né? Então, o dia que a gente morre, de fato, não é o dia da nossa morte, né? Porque a gente deixa um legado, a gente deixa lembranças. Então, será que realmente, né, existe a morte? E também aí, eu não estou nem entrando, né? Eu estou filosofando aqui com vocês, eu não estou entrando na questão das crenças, né, religiosas, místicas, sobrenaturais, mas que também cada um tem a sua, e aí você pode pensar também por este lado, né? Mas pensando filosoficamente nesse sentido dos encontros, né? Essas palavras que eu tô falando, esses vídeos que eu faço, essas coisas, e as transformações que eu promovi, talvez em vidas de pessoas que eu nunca nem faço ideia das coisas que já aconteceram, que as pessoas não chegam a falar, mas eu tenho um pouquinho de mim dela lá, né? De mim nela. Então, né, eu sigo viva, mesmo que eu morrer aqui. E aí eu quero dizer a cura pela fala, né, que foi o final do filme, quando ele consegue de fato ficar repetindo o nome da menina, quando ele consegue de fato ir falar com a ex-mulher, né, quando ele de fato consegue falar do que a filha dele morreu. Ele se reconcilia com a ex-esposa, é nítido aí que eles voltam a se falar. E fica ali uma incógnita muitas vezes, né? Nossa, será que acontece? Gente, eles não eram atores, né? Eles de fato eram a morte, o tempo e o amor, que estavam no lugar certo, na hora certa, né? Que foram enviados ali para curar a vida daquelas 4 ou talvez 5 pessoas, né? Porque se for pensar que é o casal mais os 3 amigos, porque cada um precisava de uma cura, né? Cada um precisava ali de uma daquelas entidades do tempo, de uma conversa, né? Com o tempo, com a morte, com o amor. Outra coisa que me veio aqui, né? Que o tempo falou para a moça, fulana, você um dia vai ser uma ótima mãe. Ela falou, ah, parece que ah, eu brinquei, né, com a ciência e eu brinquei com o tempo e agora já não dá mais tempo. Ele falou, mas quem disse que os filhos têm que sair de você, né? Porque os filhos, eles podem ser as pessoas pelas quais passaram por você.
E aí, mais uma vez, essa questão, né, de legado. Então, essa questão da relatividade do tempo. E aí, para encerrar, porque eu já tô aqui falando um tempão, né, gente? E vocês devem estar cansadas já. Eu queria falar do porquê que eu indiquei esse filme, do quanto ele é muito importante para mim. Em outubro do ano passado, como a maioria de vocês sabe, eu passei mais de 30 dias internada no hospital. Passei por duas cirurgias, né? Uma na medula e uma no abdômen, porque eu tenho uma válvula na medula que drena o líquido cerebral, porque eu tenho em excesso. Então, e o catéter no abdômen. Então, drena esse líquido, por isso que é colocado na medula, porque o médico não quis colocar direto no crânio, porque eu tenho uma doença neurológica que se chama hipertensão intracraniana idiopática. Se você não conhece a minha história ainda, tem post, tem vídeo lá no YouTube. Eu tive inúmeras perdas, como perda de visão, perda de memória, perda cognitiva, perda auditiva, perda de equilíbrio, eu vomitava em jato, tinha muitas dores, eu não dormia, fazia mais de um ano que eu não dormia, eu cochilava, era insuportável. Eu fiquei um mês lá no hospital e nesse um mês eu continuei a minha pós-graduação. Eu fiz provas, tirei 10 nas duas. Foram as minhas melhores notas da pós-graduação que eu finalizei esse ano. Eu também fiz um curso de extensão em prevenção ao suicídio pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu estava fazendo um curso de maquiagem, também de maquiagem profissional, tudo online. Mesmo com todas essas questões, mesmo depois da cirurgia, ainda tinha dor de cabeça, não, mas era bem difícil, não voltou tudo ao normal, né? Eu tinha ainda 20% de redução da visão, não voltou ao normal, são as coisas, enfim, foi voltando aos poucos. E todos os dias eu acordava às 4:30 da manhã, ainda no escuro, abria a cortina, agradecia a Deus porque eu estava viva, agradecia porque eu tinha passado por duas cirurgias e eu não tinha morrido, porque eu não tinha tido nenhum dano neurológico, porque a cirurgia tinha dado certo e eu sabia que eu ia ficar bem, porque eu estava conseguindo fazer tudo, porque eu estava bem assistida, porque eu tinha tantas coisas boas acontecendo, pelo carinho dos meus amigos, da minha família, tudo. E foi um ano muito terrível ano passado, e essa parte foi a parte mais fácil, viu, gente, da minha vida no ano passado. E quando eu abria a janela, eu esperava o sol nascer, e quando o sol nascia, eu lembrava desse filme e dessa frase. Só não se esqueça da beleza oculta. Todo santo dia eu lembrava dessa frase. E todo santo dia eu tento me lembrar da beleza oculta. Tem dia que eu falho? Tem dia que eu falho miseravelmente, como todos nós seres humanos, né? Mas não se esqueça, né? Só não se esqueça, né? De perceber a beleza oculta, que mesmo dentro das maiores tragédias, dentro dos seus piores dias, dentro das situações mais horríveis e mais difíceis, você pode sim extrair ainda, né? Beleza. Né? Você ainda pode extrair coisas muito boas, tá bom? Então, é isso, gente. Eita, Pri, você não deixa parecer que tem tudo isso. Isso se chama ter controle da vida. É, eu tô muito bem hoje, viu, Regiane? Então, depois, se vocês quiserem assistir o vídeo, né, eu contando como que foi, tem post aqui, né? Eu vou deixar linkado nos stories o post sobre a hipertensão intracraniana e tem vídeo no canal do YouTube. Se você tá no Instagram, né, me vendo aqui no Instagram, me segue no canal do YouTube, o link tá na descrição da minha bio. E se você está vendo esse vídeo no canal do YouTube, eu já quero agradecer, porque ficou super longo, ficou uma live enorme, ficou uma live extra, né? Então, quero agradecer vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa super análise.
porque hoje foi super, né? Hoje foi super e amanhã, né, tem uma super, hiper, mega, ultra live. Se você conhece algum psicólogo, por favor, chame ele para participar. Que a maioria dos psicólogos, a gente nunca ouviu falar de abuso narcisista e sem dúvida nenhuma vai ser muito enriquecedor. Se você quiser saber, né, mandar perguntas já para a live de amanhã, fiquem à vontade. E eu vou ficando por aqui. Tenham uma ótima noite. Eu agradeço imensamente. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa análise do filme e agradeço demais, tá bom? E obrigada, imagina. E amanhã espero vocês, hein? Tchau, tchau.